Hoje, quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar um assunto sobre família, relacionamento, família e a igreja, né? Para que haja abundância na família e haja abundância na igreja, tem que ter um relacionamento entre igreja e família. Os irmãos podem ver o Salmo 128, ele vai nos falar das condições da mulher, do marido, dos filhos, né? Para ser uma família abençoada com as abundâncias de Deus na vida. A mulher comparada à videira, né? Os filhos também são comparados também, e o marido é bem-aventurado. Então, nós estaremos vendo, mas para que haja essa abundância, que haja esse carisma na família, nós precisamos da igreja. Não tem como ter família sem igreja. Hoje nós estamos vivendo uma época em que os homens estão tirando o povo da igreja, da presença do Senhor, das reuniões, né, coletivas e tudo mais, dizendo que não há necessidade de igreja, que nós somos a igreja, nós somos a igreja somos nós mesmos. Isso quer dizer, eu não preciso de igreja, não dependo, não necessito, e nós sabemos que é uma inverdade, né, na atualidade. Para a família ser bem dirigida, ela precisa da igreja, e a igreja, ela precisa da família, e assim por diante. Então nós vamos falar sobre relacionamento família e igreja. A introdução: dentre as instituições sociais, a família e a igreja podem ser consideradas indispensável dentro da conjuntura social. Precisa da igreja. A igreja, ela é o lado espiritual, irmãos. A sociedade, ela tem o seu convívio, ela tem o seu lado social, tem o seu lado funcional das coisas, mas nós sabemos que não é só matéria. A sociedade não pode ser só matéria, a sociedade ela não pode ser somente as coisas visíveis, ela precisa de algo mais. E esse algo mais, a família vai encontrar na onde? Na vida espiritual, na igreja, na casa de Deus. E nós vemos então que esta família, ela com a igreja, são consideráveis, né? Indispensável dentro da convivência social. Os irmãos podem ver que cada um que vai dar um testemunho, ele diz: olha, depois que eu conheci Jesus e passei a frequentar a casa de Deus, a minha vida mudou, minha casa mudou, meu lar mudou, meus filhos mudou, e algo diferente aconteceu. Por quê? É a ligação família e igreja, aonde Deus, ele promove a mudança. Ser membro de uma família e ser membro de uma igreja de Cristo é algo que deve ser profundamente valorizado e levado a sério. Então veja bem, ser membro de uma família, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um filho, você tem filha, você tem a sua casa, você é membro de uma família, mas você precisa também ser membro, né, de uma igreja. Você precisa de uma igreja. Se você não tivesse aqui na igreja agora, não, eu sou crente, eu não dependo, eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu não preciso de igreja. Aonde que você estava agora? Você estaria na condição de adorador a Deus ou estaria fazendo outra coisa? Nós sabemos que se nós não tivermos a ocupação de estar na casa de Deus, nós vamos estar em outro lugar. Nós vamos estar fazendo uma outra coisa. Nós vamos estar fazendo algo, porque o ser humano não consegue ficar parado. Né? Alguma coisa, não, eu fico lá. Não, não tem como. Alguma coisa vai estar fazendo. Então, é preciso ser membro de uma igreja, é preciso ser membro da família e ser membro de uma igreja, que é algo profundamente, irmãos, levado a sério.
é levado a sério. Ser membro de uma família, ser membro de uma igreja é algo levado a sério, né? Além de ter esta união, além de ter essa convicção, para você ver, a igreja ajuda na vida física, na vida social, e a igreja ajuda também na vida eterna também. Para você ver, se não tivesse a igreja, o mundo estaria pensando no quê? Só nas coisas terrenas. Imagina um mundo sem a igreja. Sem que haja alguém que pregue, que anuncie, alguém que seria do mundo. Tendo a igreja, já está complicado. Você imagina se não houvesse igreja. Como estaria o mundo? É por isso que Jesus falou que nós somos o que da terra? Sal da terra e luz do mundo. Nós somos o sal da terra e luz do mundo, né? Então, a família e a igreja estão intimamente relacionadas, interligadas. Não tem como separar. Faz um teste para você ver. Eu vou parar de ir na igreja. Se você fizer o teste, você vai notar que você não consegue viver sem igreja. Sem a casa de Deus. Mas lá em casa eu consigo ser crente. Irmão, é difícil. É difícil a pessoa ser crente em casa. Eu pergunto a você, quando você está em casa? Pastor, eu estou conseguindo orar só na igreja, lá só a hora que eu chego lá. Assim mesmo é aquela oração sapecada. É aquela oração que dobra o joelho e já levanta no mesmo tempo. É 1 minuto, 2 minutos, já, pronto. Não, irmãos, a igreja nós somos chamados para passar mais tempo com Deus, conversando com Deus, falando com Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, sendo igreja e sendo família, achar que está tudo normal se nós deixarmos de conversar, de falar com o Senhor. Então, família e igreja estão intimamente relacionadas. É impossível separar a família da igreja, ou esta daquela, sem trazer prejuízos a ambos. Você vê quantas pessoas que estavam na igreja abandonou a casa de Deus, largou a casa de Deus. Qual foi as consequências? As consequências foram que briga na família, divórcio e tantos outros problemas que surgiram. Por quê? Porque você largou. Porque a família, irmãos, por mais que a gente tenta ser bom, por mais que a família tente ser alguma coisa, não tem como ser sem a ajuda de Deus. O que fala o Salmo de número 127, o versículo de número 1? Fala o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, se Deus não tiver na estrutura do lar, se Deus não tiver na estrutura da família, é tempo perdido. É aquele que fez a sua casa sobre areia. Veio o vento e derrubou, e foi grande a queda. Mas a família, tem que ser alicerçada na palavra de Deus. Então, uma não fica sem a outra. Se ficar, é graves consequências. São prejuízos inúmeros para a família e para a igreja. Veja bem, nós vamos ver então, irmãos, como tem sido em sua experiência em relação família e igreja, à luz da Bíblia, como deve ser entendido, desenvolvida a integração família e igreja? É o que nós veremos. Como deve ser desenvolvida a integração, né? O que é integração? Ato de incorporar, de unir elementos em um só grupo. Ou seja, igreja, família, igreja. A sua família é a igreja, e a igreja é a sua família. A igreja, ela não começa aqui, irmãos. Ela começa aqui no púlpito, ela começa aqui nos bancos. Aonde ela começa?
Hã? Começa em casa. Começa em casa. A família começa em casa. É igual o culto. Eu vou para a igreja para cultuar a Deus. Nós não cultuamos, nós não podemos cultuar a Deus só na igreja. O culto tem que começar na onde? Em casa. O problema é que nós mesmo destruímos os altares de Deus dentro da família. Foram substituídos. O culto doméstico foi substituído por televisão, foi substituído por redes sociais, por computadores e assim por diante. São poucos as casas e os lares que se dedicam a um culto doméstico, com a família, com o filho, a esposa, a Deus. São poucos. Não há mais tempo. A maior parte do tempo, às vezes está no trabalho, e quando chega do trabalho, eu quero descansar, aí vai ver alguma coisa, assistir alguma coisa, e mexer com alguma coisa, e a gente está vendo que a família está sendo o quê? Desestruturada, destruída, arruinada, né? Então nós veremos essa integração de igreja, de família e igreja, uma se incorporando à outra para se tornar um grupo. Os irmãos podem notar aqui que a igreja ela não é formada só por uma família, não é só a família do pastor, não é só a família do diácono, não é só a família do presbítero, não é só a família do evangelista. Não, a igreja ela é formada por várias famílias, cada um vem de uma cultura, cada um vem de um costume diferente, e quando chega aqui, se torna igreja, se torna uma família. Você já viu irmãos que converteram mesmo de coração, quando eles vão dar um testemunho, eles falam assim, olha, essa aqui é a minha verdadeira família, depois que eu entrei neste lugar, a minha vida mudou, a minha vida se transformou. Não é falar assim, irmão, igual eu vejo às vezes as pessoas dando testemunho, às vezes em determinados lugares, eles falam assim, é a mesma coisa eu chegar aqui e dizer, irmão, depois que eu conheci a Decolheita, a minha vida mudou. E está errado. Você não pode conhecer não é a Decolheita que muda a sua vida. Tem gente que vai contar o testemunho, depois que eu conheci essa igreja, a minha vida mudou. Não conheceu nem Jesus. E o Jesus é o principal da família e da igreja. A família não funciona sem Jesus. A igreja não funciona sem Jesus. Então um e o outro são dependentes. Então não adianta chegar, irmão, depois que eu conheci essa igreja, nossa Deus, a minha vida mudou demais. Testemunho feio. Não, pastor, é bonito. Não, não é bonito, não está certo. Não foi a igreja que morreu. Não foi a igreja que foi crucificada na cruz. Não foi a igreja que recebeu uma coroa de espinho. Não foi a igreja que recebeu uma espada do lado. Não foi a igreja que foi pregada. Não foi a igreja que foi caluniada e zombada na cruz. Foi o próprio Cristo. Então é a igreja, irmãos. A igreja, ela depende de Cristo. A família depende de Cristo. Vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos estudar é família e igreja. Uma integração necessária. É necessário a integração. Como eu já disse, já expliquei a palavra integração. É incorporar, de unir os elementos de um só grupo. A igreja se unir com a família. E outra, não é assim, irmão, uma família exclusiva. A igreja não pode ter o exclusivismo de aquela família mais poderosa. Vamos ficar mais... você entendeu? Não existe isso. A igreja, a família, ela pode ser a mais pobre que tiver, a mais necessitada que tiver. Ela é do mesmo jeito da que for mais rica, de que for mais bem dentro desse lugar. Não tem diferença para Deus. Diante de Deus não tem diferença, rico, pobre, não. Somos todos iguais. Aqui na terra tem diferença, mas diante de Deus não tem diferença.
Diante do Senhor não tem diferença. Então, quando nós olhamos essa necessidade de quê? De integração, de se integrar um ao outro. Primeiro, por que essa integração é necessária? Primeiro, porque é necessária para a adoração. Irmão, ontem, você pensa bem, sem contar, eu não vou na igreja não, mas lá em casa eu adorei a Deus ontem. Ó. Deixa eu ver, você cantou hino, você pregou, você cantou, você fez, o que você fez? Fez nada. Tem nada. Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 19 a 21. Efésios capítulo 5, versículo 19 a 21. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha aí, Paulo falando à igreja de Éfeso, né? Você vai ver aí, ele dizendo, olha irmãos, quando você estiver ajuntado, quando você estiver juntos, vocês não embriagam no vinho no qual há contenda, não. Mas vocês se enchem do Espírito. Aí quando vocês se encher do Espírito, o que vocês vão fazer? Vocês vão falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmão, você notou que hoje está tudo mudado? Eu já fui em casamento de crente que depois que acaba a solenidade espiritual, a música come alta, de música mundana, de música profana, de música que enaltece o homem e a mulher, e não tem nada de Deus. Nós não somos chamados para isso. A igreja vai fazer uma festa de aniversário hoje, irmãos, de criança, aí põe aquelas músicas de infância, de criança, de mundana, que não tem nada de cristianismo, que não tem nada de Bíblia, que não tem nada. Eu vou dizer aos irmãos, a próxima vez que eu for numa festa de aniversário e tiver esse negócio, o primeiro a sair sou eu. Não dá, porque, pensa bem, o que custa? É criança? Ah, mas é criança. Então, mas aí tem que ensinar desde criança, já está ensinando errado. Já está ensinando que pode misturar, que pode ser misto. E nós não podemos ser misto. Nós não podemos ser misturado. Nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para ser sal. E o sal serve para quê? Para temperar. Nós fomos chamados para ser luz. E a luz serve para quê? Para iluminar. Você chegou num lugar, todo mundo é trevas, você chegou, a treva sai e a luz alumia. Mas hoje está tudo diferente. Hoje é bebida, vai fazer... Aí você vê, Deus, não tem jeito de Deus trabalhar, irmãos. Vai fazer não, mas é porque, nós é crente, mas os parentes dele não é... Se vira! Se vira! Ah, mas aí eles não vão. Problema deles. Ou estou errado? Se eu estiver errado, os irmãos vão falar, não, o pastor está errado. Cada um vai dar conta disso. Mas, irmão, que misto. Aí todo mundo depois, na segunda-feira, está todo mundo lá. Você viu lá o casamento do crente? Ixi, ó. Irmão, eu bebi todas. Saí de lá chapado. Saí de lá ruim. Você entendeu? Então, o que acontece? Paulo, ele fala, cânticos espirituais, cantando e salmodiando. O povo vai falar, eu vou lavar o Senhor. Irmão, olha, eu vou ser sincero para os irmãos. O esgoto que está hoje de hino,
que se intitula hino, eu não sei que maneira que Deus está vendo isso. É hinos, músicas, não, é de crente. Pode ser de crente, porque o diabo é crente também. Quem falou isso foi Tiago, ou não é? O diabo é crente também, tem música. Aí copia, né, dele e traz para a igreja. E traz para a igreja. Pastor, eu vou cantar um hino. Aí você vai falar, mas peraí, esse ritmo aí é lá do Satanás aí. Mas Deus não tem ritmo. A Bíblia diz assim, que o Senhor habita entre o quê? Os louvores de Israel. Deus habita entre os louvores. O que é louvar? É exaltar a grandeza de um Deus que criou céu e terra. De um Deus que deu o seu único Filho para resgate da minha, da sua e da nossa alma. Mas aí os cânticos hoje, tem, irmão, e outra, é uma coisa repetitiva, irmão. Em 10 minutos repete 300 vezes a mesma coisa. E não tem nada de Deus. Nada. Tem música raiz lá atrás no mundo que está falando mais de Deus do que dos hinos hoje. Você sabia? Ué. Está aqui o Zezinho antigo sabe. Tem música lá atrás, raiz, que fala mais de Deus. Você entendeu? Então, as pessoas, eu vou louvar a Deus. Então, Paulo fala aqui, reuniu a igreja, a família, reuniu, cântico, né? Salmodiando o Senhor. Dando sempre dando graças por a quem? A Deus nosso. Aí quando nós reunimos, nós damos graças a Deus por tudo, pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades, ou nós murmuramos, ou nós reclamamos, ou nós travamos a nossa língua em falar, em questionar. Então, irmãos, senão não vai haver harmonia. Por quê? Porque a igreja e família tem que ser uma coisa, o que você recebe aqui, você tem que passar lá na sua casa. Não é chegar lá na sua casa, olha, eu fui na igreja, mas o culto estava um trem, olha, pelo amor de Deus. Aí o filho escuta, a mãe escuta, eu não vou nessa igreja nunca. Não vou não. Fazer o que lá? Está saindo até... Você entendeu? Então, nós temos que melhorar a nossa condição de adoradores do Senhor. Aí, Paulo, ele fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? De Deus. Sujeitando-vos aos outros. Sendo sujeito. Sendo um amor recíproco. Sendo verdadeiro. Sujeitando uns aos outros. Ninguém, eu já disse, irmãos, ninguém, nem eu e você, ninguém aqui de nós é maior do que o outro. A altura nossa diante de Deus, ela é nivelada. Ela é igual. Só que tem só a diferença que tem. Alguém recebe responsabilidades a mais. Mas não é porque recebeu responsabilidade a mais, igual que ele é melhor do que os outros, que eu sou melhor, não sou. Então, Paulo fala sobre isso. Veja bem, a adoração pode ser, né, uma experiência individual, mas deve ser também comunitária. Ou seja, como Paulo falou aqui, ela pode ser individual e como ela pode ser comunitária, ou seja, em comunidade. Hebreus 10 e 25.
Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus, que é uma carta anônima, que não designou se é Paulo, se é Apolo, se é João, se é... Não, ela está anônima. Ele fala que não deixando o quê? O quê? O que ele fala? Não deixando a... Nossa congregação. Eu acho interessante ele falar o quê? Nossa. Não deixando a nossa congregação. É a família congregando. É a família congregacional. É a família junta. E ele diz, não deixando a nossa congregação, aí, vírgula, aí o que ele fala? Como é de costume de alguns. Tinha alguém que não queria congregar. Tinha alguém que não queria comungar na comunhão da igreja. É igual hoje. Não precisa de igreja. Irmão, você sabia que já chegou num ponto, os irmãos, nós já enfrentamos esse tipo de pessoa, já chegou num ponto que eles querem anular Santa Ceia, quer anular a ceia, quer anular batismo nas águas. Mas peraí, então o que nós vamos fazer então? Se é os dois. Hã? As duas ordenanças que Jesus deixou. Batismo, ceia. Então, por quê? Então você vê que é espírito de anticristo. Nós recebemos um tempo atrás uma pessoa que depois que viu, virou a cabeça e não quis mais aceitar estas coisas. Não aceitava contribuição, não aceitava ceia, não aceitava batismo. Falei, não, foi embora. Falei, não, deixa aí. Saíram dos nossos porque não era dos nossos. Está lá. João fala isso. João fala. Então, você aprendeu? Então, irmão, aquele negócio de crente ficar, sai da congregação e não volta mais. Não, irmão, você não foi na igreja, não, estou servindo Deus em casa. Antigamente tinha um programa, acho que ainda tem ele ainda, numa rádio aí, não vou citar nome, chamava Cristo em Casa. Lembra? Eu ouvia muito. Cristo em Casa. Aí as pessoas começaram a falar, eu não preciso de igreja não. Eu posso assistir na televisão, tomar ceia. Eles mandam ceia pelo correio. As pessoas. Se você for membro de uma determinada igreja, vem. Você entendeu? Mas que comunhão que tem, irmãos? A coisa melhor que tem é nós termos o convívio aqui, o calor dos irmãos uns com os outros. A minha família com a sua família com a minha, e todo mundo junto. Então, veja bem, que que o escritor aos Hebreus fala, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, faz o quê? Admoesta, chama a atenção, uns aos outros, tanto mais que vedes que vai se aproximando o quê? Que dia? Que dia, irmãos? Da volta de Cristo. Vocês unem, gente. Vocês ficam juntos. Não separa, não. Agarra. Seja firme, seja constante. Porque o dia está se aproximando. Eu vou lá, não, eu vou lá para outra igreja. Aí chega na outra igreja. Irmão, você pode procurar no mundo inteiro.
Se você achar uma igreja que não tem defeito, pelo amor de Deus, não entra nela não. Não entra. Por quê? Nós estraga ela. Porque não tem. Ah, eu não vou ficar naquela igreja não, porque tem um problema assim, assim, fulano, bertano, ciclano. Aí vai lá para outra. Chega lá na outra, ele vê outro obstáculo. Ih, aqui também, tá. Eu vou lá para outra. Quando ele vê, está o quê? Desviado. Porque ele não encontrou Jesus, ele está procurando igreja. Ele não está procurando Jesus. E quem procura igreja, sofre. Nós temos que procurar Jesus. O problema está em todo lugar que você for. Dificuldade está em todo lugar que você for. Aonde está o ser humano, ali está o problema. O homem contaminou a terra toda, irmãos, com seu pecado. Quando Adão pecou, o Senhor falou, toda a terra está contaminada. Se você falar, eu vou lá para a Serra da Canastra, lá tem um lugar lá, água potável, tudo. Você chegou lá, você já contaminou o lugar. Você estragou o ambiente. Não tem jeito, irmão. Ah, mas então o que a gente faz? O que a gente faz? Vai pedindo misericórdia de Deus e vai servindo Ele. É só. Porque se você olhar para o pastor, ele tem defeito. Se você for olhar para fulano, ele tem defeito. Você nunca vai conseguir ficar num lugar. Nunca. Só no céu você não vai achar defeito. E se você for para lá, se você tiver a intenção de ir para lá para achar, você nem sobe. Nós nem sobe. Começa pensando que vai dar voo, mas desce. Então, veja bem, nós não podemos deixar a nossa congregação. Congregada com o povo de Deus, a família tem maiores condições de prestar ao Senhor a adoração mais profunda e mais envolvente. Ou não? Congregado com a igreja do Senhor, congregados juntos, a igreja tem condições de se envolver mais na adoração a Deus. Porque se você fala, não, eu adoro a Deus lá em casa. Vamos supor que você está lá na sua casa agora. Aí tem pessoa que é caído por novela. Já vai para. Tem pessoa caída por Netflix. Já vai para lá. Tem pessoa caída por futebol. Deixa o culto por causa do futebol. E tudo mais. Não, eu não vou não, porque hoje final. Pode ser o final seu também. Pode ser o final do campeonato e pode ser o final da sua vida. Você vai saber? Pensa bem, você está veio e ficou em casa, a família cultuando, Jesus vem e arrebata, você está lá. Na igreja não dá um glória a Deus. Não fala um aleluia. Fica lá. Mas, se o time for jogar, xinga a mãe, xinga até a mãe. Não, pastor Crente, não faz. Faz. Quais quebra a televisão, leva para o juízo, outros quebram o celular. Então, é melhor vir para a casa de Deus, véio. Mas eu quero emoção, irmão. Emoção. Crente não é movido por emoção, não. Crente é movido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, a família é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então veja bem, congregado com o povo de Deus, a família tem maiores condições de prestar ao Senhor uma adoração mais profunda e envolvente. Tem maiores condições de prestar uma adoração mais profunda, envolvente, criativa e participativa. Colossenses 3:16. Então veja bem, tem condições de oferecer uma adoração mais profunda, envolvente, criativa e participativa. Paulo é tremendo, né, irmãos?
Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então veja bem, estando envolvido com o povo de Deus, a família envolvida com o povo de Deus, ela tem condições de oferecer mais adoração a Deus, de envolver mais na adoração, ser mais criativa e envolvente. Aí envolve filho, envolve pai, envolve mãe, envolve toda a família, toda a parentela. Aí Paulo vai dizer que a palavra de Cristo habita em vós o quê? Aí eu te pergunto, irmãos, o que está habitando abundantemente em nossa vida hoje? É a palavra? Vamos ser sinceros, é a palavra? Quantas vezes nós lemos a Bíblia por dia? Quantos versículos nós lemos por dia? Tem gente que já idolatrou. Não, eu leio o Salmo 91 todo dia. Isso é idolatria. Não, pastor, é Bíblia, mas todo dia. Ué, virou um costume. A Bíblia tem 66 livros. 31 mil e tantos versículos. Vai ler um todo repetitivo. Então, para a palavra de Deus habitar abundantemente em nossa vida, nós temos que ler e nós temos que... O quê? O quê, irmãos? Além de ler, eu tenho que ouvir. Para que ela habite... Opa, hoje o pastor pregou lá no culto sobre isso. Falou até o versículo, é isso mesmo. Certinho. Aí Paulo fala, olha família, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda o quê? Sabedoria. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, com hinos, com cânticos, o quê? Pastor, eu não sei cantar em língua. Não está falando de cantar em língua. Se fosse para cantar cânticos espirituais. Cânticos que enaltecem o nome do Senhor, irmãos. Não é cântico que enaltece homem, enaltece mulher, não. É enaltecer o Senhor. Saudade daqueles corinhos que fervorosos, que cantavam. Como eu comecei nos anos 90, na década de 90, que saudade daqueles corinhos de fogo. Não canta mais, não, diz que é ultrapassado. Aí canta uns corinhos hoje que joga água na igreja. Aí cumpre o que Paulo falou lá no livro de Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito. E essas coisas estão apagando. Eu não estou nisso não. Né? Eu não estou nisso não. Então quando cantava aqueles corinhos, né? Fogo, meu Senhor, manda, quero sentir seu poder. Se você cantar hoje, fala, o que é isso? O pastor está pedindo pôr fogo na igreja? O povo não vai entender a linguagem espiritual. Porque a linguagem do pentecostal, irmão, se você for olhar, ela é doida. É ou não é? É manda fogo, queima, queima a nossa vida, Senhor, queima o nosso coração. Então, Paulo, ele diz, canto de espírito, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cantando não, onde que é o coração? Aí a pessoa pensa, esse coração aqui não canta, irmão. É o coração daqui, ó, do seu intelecto. Salmodiar o Senhor no seu intelecto, que é o coração daqui, ó, da alma, do seu intelecto, que é onde está processado o quê? O meu sentimento, a minha emoção, a minha razão, está tudo aqui, ó. Quando Deus fala para Salomão, filho meu, dai-me o teu coração. Aí lá fala assim, que nós temos que servir o Senhor de todo o nosso coração, de tudo aqui, ó, de sentimento, de emoção,
de tudo, de entendimento. Nós temos que servir. Nós temos que servir. Pensa bem, fala, Deus, está aqui o coração. Então nós temos que cantar ao Senhor com graça em nosso coração, em nossa vida, em nosso ser. Porque aí o que acontece? A família será estruturada, irmãos. Vou fazer uma pergunta para mim e vai atingir você. Quanto tempo faz que você não faz um culto doméstico? Eu vou ter resposta sim, eu nunca fiz. Outros vão responder, faz 10 anos. Meus meninos eram tudo pequeno, hoje já está tudo casado. Mas ficou só eu e meu esposo, faz um culto, nós temos que fazer um culto. Porque às vezes a pessoa pensa que o culto tem que pregar. Não, você pode oferecer um culto a Deus, de louvor, testemunho, de oração. Aí o inimigo vai se apoderando, irmãos. É doutrina de Jezabel que está destruindo os altares do Senhor na nossa casa. Substituindo o santo pelo profano. Quanto tempo nós passamos focado nas redes sociais? E quanto tempo nós tiramos, filho? Vem cá, meu filho. Vem cá. Vamos orar aqui, vamos tirar um período de oração. Tá? Vem aqui. Não, vem cá. Você quer que a sua vida seja bem sucedida? Quer ser abençoado? Nós aceitamos Jezabel tomar conta. Aceitamos. Você sabia que a doutrina de Jezabel, às vezes a pessoa pensa, pastor, porque antigamente falava que era pintura, que era, porque Jezabel se pintou em volta dos olhos, esperou Jeú para destruir ele. Mas não era só isso, não era só a artificialidade que ela usou, porque ela usou a artificialidade de uma coisa que ela não era, porque pintura é uma artificialidade. Ou não é? Você passa, vem para o culto, quando você chega lá, você toma banho, cadê ela? Amanhã cedo você amanhece com o rosto, misericórdia, ontem à noite eu estava bem bonito. Mas hoje só Deus para ter misericórdia. Mas o que era a doutrina dela? Matar os profetas do Senhor, derribar os altares do Senhor, porque levou os altares de Baal para dentro de Israel, trouxe de Samaria para Israel. E o que ela está fazendo? Eu vou entrar naquela casa lá. Lá tem culto na casa deles, para Deus, eles cantam lá. O marido com a esposa canta 2 hinos todo dia, antes de dormir, e faz uma leitura. Eu vou derrubar, não vai fazer mais. Aí a gente começa a desligar, e vai aceitando. Quando vê que não, a gente está desviado. A gente já está fazendo coisa que só Deus para ter misericórdia. Porque a Jezabel tomou conta da família, vai destruindo a família. Os irmãos podem ver, Jezabel matou um profeta do Senhor, um servo do Senhor, não um profeta, um servo do Senhor, inocente, Nabote. Matou Nabote, por ganância. Vamos mais. Estando unida à igreja, a família se envolve nas variadas formas de adoração, o que é impossível estando desligado da igreja. A igreja, irmãos, principalmente as Assembleias de Deus, ela tem inúmeros departamentos, todo mundo pode participar. Tem departamento infantil, tem departamento de adolescente, tem departamento de jovem, tem departamento de adulto, todos os departamentos. Todo mundo pode o quê? Se inserir. Todo mundo pode fazer parte. Aí a pessoa já vem. Não vou fazer parte daquele conjunto por causa daquela irmã. Eu não vou fazer parte daquele outro conjunto por causa daquele menino. Aquilo é uma peste. Eu não vou fazer.
arruma mil pretextos. E a igreja, ela tem as suas formas para ajudar. Estando unida à igreja, a família envolve nas variadas formas de adoração. É impossível estando desligado da igreja. É impossível você estar envolvido em alguma coisa que vai fazer bem para a sua família, a não ser na igreja. Eu conheci pessoas que envolveu com coisas sociais lá do mundo. Não, é porque eu estou dando uma mão, estou ajudando lá, eu estou dando uma força. Desgarrou da igreja. Está lá, foi para lá. Você entendeu? Passa até a desacreditar de Cristo, passa até a desacreditar do que aprendeu. Às vezes a gente ensina aqui, as pessoas falam assim, pastor, porque não quer perder. Não é não, irmão, eu tenho obrigação de ensinar. E eu estou ensinando a palavra. Eu estou falando a palavra. Então veja bem, é impossível você fazer todas essas ações, louvar, adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, se você não estiver ligado na igreja. Tem como. Vamos segundo. Por que essa integração é necessária? É necessária para a comunhão. Efésios 1 e 27, Filipenses 1 e 27. Filipenses 1 e 27. É necessário para a comunhão. De comungarmos, de termos o mesmo sentimento, de ter, parece que leu Salmo 133, acho que foi o irmão Franco, foi? O Carlinho, leu o Salmo. Então veja bem, olha aí, Filipenses 1 e 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Olha aí, fala do quê? Da comunhão, unidos na comunhão, comungando o mesmo pensamento, comungando as mesmas necessidades. Paulo fala à igreja de Filipos, dizendo: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Vocês andam conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Ó, eu posso estar longe, eu posso não estar lá na igreja com vocês, mas eu quero ouvir de vós que vocês estão andando no mesmo sentimento, na mesma comunhão, no mesmo espírito. É isso que eu quero ouvir de vós. É isso que eu espero de vós. Isso fala do quê? Da necessidade da comunhão, que a família só vai ter se tiver nas mãos do Senhor. Tiver comunhão. Eu estou em comunhão com Deus. Eu estou bem com Deus. Mas se eu não estiver bem com o meu filho, não estiver bem com a minha esposa, não estiver bem com o meu vizinho, então eu não estou bem com Deus. Eu não estou legal com Deus. Como que eu vou amar Deus que não vejo, se eu não amo a quem vejo? Não tem como, é impossível. Eu nunca vi Deus, você nunca viu Deus, mas nós sentimos Ele. É igual o vento. Quem aqui já viu o vento? Qual é a cor do vento? Quem já viu o vento? Agora, se eu perguntar, quem sentiu o vento? Você não viu o vento, mas você sentiu ele. Eu não vi Deus, mas eu sinto ele. Assim é a família. Assim é a família. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos. É igual a energia. Quem já viu a energia? A energia elétrica. Para você ver, você tem que fazer o... Você sentir que ela está correndo naquele fio lá, você tem que fazer o quê? Tacar o mãozão lá. Isso aqui não passa nada aqui não. Pá! Você vai sentir que ela tem. Você entendeu? Então a família é assim, irmãos. A família precisa de estar ligada com Deus na comunhão. Mas para isso precisa de congregar, precisa de estar junto.
Pensa bem. Os irmãos falam, pastor, estamos na comunhão, mas você não vem no culto, na quarta não vem, na sexta não vem, no domingo, passa um ano sem vir. Está na comunhão, irmãos? Não está, ué. Para estar na comunhão nós temos que estar junto, porque deve é. Nós temos que lutar, nós temos que batalhar. E foi o que Paulo mostrou para Filipe, para a igreja ali de Filipenses. Acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo o quê? Junto, separadamente. É isso? Versículo 27 aí, ó, Filipenses 1, 27. Combatendo juntamente com o mesmo, combatendo com o mesmo ânimo, com a mesma fé. Nós vamos vencer, nós vamos suportar, nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos atravessar lá do outro lado. É isso que Paulo, assim, mostra para com a família, irmãos. Você vê hoje as famílias desestruturadas, famílias que o divórcio tomou conta, né? As situações, pessoas que já estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até no 10º casamento, ou até mais. Como que fica a situação? Então, precisa ser necessário esta comunhão. A vida cristã deve ser marcada não apenas pela experiência vertical da comunhão com Deus, mas também pela comunhão horizontal. Comunhão com? Ou seja, a comunhão vertical com Deus, da horizontal com os irmãos. Assim e assim. Veja, a vida cristã deve ser marcada não apenas pela experiência vertical da comunhão com Deus, mas também pela horizontal, comunhão com os irmãos. Integrada à igreja, a família usufrui das bênçãos da comunhão cristã e ajuda a promovê-la. Os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. Atos 2, 42 a 47, para nós encerrarmos nessa noite. Veja bem, integrada à igreja, a família usufrui das bênçãos da comunhão cristã. E isso está lá na igreja primitiva, no início da igreja primitiva, como relata Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Peraí, só um pouquinho. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem que estava fazendo essa participação? A família. Era a família. Eram as pessoas que constituíam essa igreja. É a família do irmão Zé, é a família do irmão João, é a família da dona Maria, é a família da irmã. Tudo ali junto. Usufruindo do quê? Daquela comunhão. No partir do pão, nas orações. Né? Pode ir. 43. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Engraçado, né? Só o versículo aqui que eu vou, o 46. E perseverando. O que é perseverando? Ter perseverança, insistência, não desistir, não parar. Perseverando unânimes
Unânime quer dizer no mesmo ânimo, no mesmo desejo, na mesma força. Quantos dias? Na onde? Na onde? Aí as pessoas vão dizer, mas o templo somos nós. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Todo mundo sabe disso aí. Você acha que nós vai acabar o culto, que Deus vai ficar aqui? Ah, amanhã, sexta-feira eles voltam. Não. Não. Lucas, ele fala, perseverando unânimes todos os dias, no templo, partindo o pão em casa, comiam, separados, juntos, com alegria e singeleza de coração. Que coisa, né? Tinha prazer a igreja primitiva. Nas casas, no templo, todos os dias. Quando a gente vai ver a história de Ana, não a Ana do Antigo Testamento, a mãe de Samuel, mas a Ana, lá do capítulo 2 do livro de Lucas, você vai ver que ela tinha 84 anos. E todos os dias ela estava no templo, nas orações e nos jejuns. Você pensa bem, você vê. Aí você pergunta, pastor, mas ela não tinha o que fazer, não? Tinha. O que ela fazia? Adorava a Deus. Adorava a Deus. E outra, naquela época não tinha aquele negócio assim, a irmã Ana amanhã, amanhã é dia de eu ir lá no banco sacar minha aposentadoria. Disso não. Mas como que ela comia? Deus providenciava. Ela tem parente, tem família. Então, todos os dias no templo, a família estava junto. Irmãos, qual é o nosso desejo quando fala, hoje tem culto? Quando a gente é novo convertido, eu falo por mim, eu não vi a hora de parar o serviço para ir para a igreja. Sinceramente, eu falo, gente, hoje tem culto, e o dia não passava. Dava 5:30 da tarde, eu parava, às vezes, quando trabalhava durante o dia, parava 5 horas, 5:30, eu já tinha tomado banho, já estava pronto para ir para a igreja. 6 horas eu descia, o culto era 7 horas. De tanta vontade de estar na igreja. Igual o salmista fala, alegrei quando me disseram. E não onde que é a casa do Senhor? Ele vai falar, a casa do Senhor somos nós. Então eu vou sair de lá do meu serviço, vou lá na casa do Senhor, vou entrar dentro de mim mesmo e eu preciso de um lugar para estar, a família precisa de um lugar para estar adorando o Senhor. Então, eles tinham, e louvando a Deus, caindo o quê? Na graça. De quem? Do povo. O que era cair na graça? O povo olhava. Vou lá naquela igreja. Eles é diferente que povo. Eles é diferente. Eles são diferentes, são tratáveis, são pessoas. Dá prazer de conversar com eles. Eu sinto bem, irmão. Qual é o que você passa para uma pessoa quando você conversa com ela? Nossa, eu gostei tanto de conversar com você, porque é a presença do Espírito. É o sal que está dentro, que nós somos. É o sal na nossa vida. Então, Lucas fala, e todos os dias, aí Deus via a igreja e família unida, Deus fazia o quê? Vou acrescentar o quê? Aí fala, e todos os dias acrescentava. Quem que acrescentava? O quê? A igreja. Aqueles que haviam
Aí a gente vai falar, aqueles que haviam, então peraí, então tem predestinação, é aqueles que haviam, não. É aqueles que se haviam, porque é aqueles que se entregavam ao Senhor. Aqueles que se rendiam ao Senhor, ouvia a palavra e se rendia ao Senhor. Não, eu gostei demais, eu fui, olha, eu gostei demais, falou muito comigo, eu estou diferente, E era isso. Então, irmão, igreja e família é uma missão importante de estar junto aqui na terra. Se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, nós continuaremos o assunto. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amanhã nós